Questão 26. A questão fala de um homem de 67 anos com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica há 10 anos e tabagismo há 50 anos. É levado à unidade de pronto atendimento com desconforto respiratório, tosse e confusão mental há 2 horas. Familiar relata que, nos últimos 5 dias, houve piora progressiva da dispneia e aumento do volume de expectoração, além de mudança no aspecto dessa secreção, que passou de amarelo claro para verde escuro. Ao exame físico, encontra-se torporoso, com extremidades cianóticas e com sibilos e estertores difusos em todos os campos pulmonares. Então, o paciente que tem um homem de 67 anos de idade, que ele tem o histórico de ter DEPOC e também é tabagista, né? Então, a gente sabe que o tabagismo ele é um dos principais fatores de risco para que o paciente desenvolva a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esse paciente já tem esse diagnóstico e ele chegou com desconforto respiratório, tosse, confusão mental há 2 horas. E nos últimos 5 dias, o familiar relata que teve piora da dispneia e aumento do volume de expectoração. O que é que esse paciente está tendo? Ele está tendo uma exacerbação do DEPOC, uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele já tem há 10 anos. Quando a questão traz um paciente com DEPOC e diz que a questão diz que o paciente tem dispneia, aumento do volume da expectoração e que essa expectoração teve uma mudança no padrão, né? Era amarelo e passou a ser verde escuro. E isso está se tratando de uma exacerbação. Pode ser uma exacerbação leve ou grave. Esse paciente, ele está com alguns sinais de gravidade, que são a dispneia, né, que é a dificuldade para respirar. O paciente também está torporoso, com extremidades cianóticas. Tudo isso são sinais de gravidade. Então, esse paciente, ele precisará ficar internado. Você não tem como mandar um paciente que está torporoso para casa. O paciente com dispneia, ele não vai para casa, ele vai precisar ficar internado. Então, a gente já descarta a letra A e a letra B, que falam de acompanhamento ambulatorial. Aí sobra a letra C e a letra D. A letra C diz, considerando a situação apresentada, a condução clínica desse paciente deve incluir obrigatoriamente corticoterapia. Qual será a via de administração do corticoide em um paciente que está com exacerbação da DPOC? Será a via sistêmica, corticoide sistêmico. E o paciente esse paciente está com sinais de gravidade, então ele precisará ficar internado. Então, questão 26, alternativa correta, letra D. Questão 27. Paciente do sexo masculino, 18 anos, chega ao pronto atendimento com dor abdominal em mesogastro e epigastro, de início insidioso e caráter progressivo, associado a náuseas e hiporexia. Evolução do quadro tem cerca de 24 horas. Ao exame físico, a dor abdominal é exacerbada pela tosse. Há discreta diferença de temperatura entre a região axilar e retal, além de dor à palpação profunda em região inferior direita do abdômen. Então, paciente que está com dor abdominal, a palpação profunda na região inferior direita do abdômen, principalmente um homem com dor à palpação, uma dor intensa na região inferior do lado direito. Do que é que isso está falando? A apendicite. Apendicite, o paciente vai ter uma dor intensa, pode começar em epigastro, mesogastro, porém depois ela vai estar se concentrando na fossa ilíaca direita. Isso é apendicite. Principalmente no homem, a gente já vai pensar em apendicite. Exames laboratoriais demonstraram leucócitos 14.000, ou 80% de neutrófilos, além de sumário de urina com 6 piócitos por campo.
Com base nesse quadro clínico e exame laboratorial, qual achado clínico complementa o diagnóstico mais provável? Então, como eu disse, no homem principalmente. A mulher também tem apendicite, né? Mas como eu já expliquei ontem que quando uma mulher tem dor em face ilíaca direita, a gente pode pensar em outras coisas. Mas no homem, primeira coisa que a gente vai descartar ali no exame físico é a apendicite. Então, qual achado clínico que complementa o diagnóstico provável que é de apendicite? Dor a punho, percussão na região lombar à direita? Não. Quando o paciente tem dor a punho, percussão na região lombar, seja direita ou esquerda, isso está indicando, isso se chama sinal de Giordano. É feita punho percussão na região lombar e o paciente vai referir dor. Isso, o sinal de Giordano, ele pode estar positivo em pacientes que têm pielonefrite, uma infecção urinária alta, ou também pacientes que estão com um cálculo renal. Aqui o paciente não tem nenhuma indicação que esteja com o exame sumário de urina está normal, não tem alteração, não tem nítrito positivo, por exemplo. Então, o paciente não está com uma infecção e a clínica dele não é compatível com pielonefrite. Letra B. Letra A errada. Letra B. Crepitação na parede abdominal associada à presença de gás. Errado. Não é muito comum, não é tão conhecido assim. Quando é que vai acontecer essa crepitação na parede abdominal associada à presença de gás? Isso acontece quando o paciente tem uma enfermidade que é chamado de... O paciente tem uma bactéria devoradora de carne. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, é mais comum que aconteça, por exemplo, em membros, né, nas extremidades, porém também pode acontecer no abdômen, só que aí o paciente não vai ter essa dor tão localizada. Essa dor, ela é mais generalizada, não vai estar uma dor na fossa ilíaca direita. Isso nunca foi cobrado, gente. Você sempre tem que... É uma coisa rara, né? Graças a Deus. Pensa uma bactéria que vai comendo carne, ou seja, que vai comendo músculo, né? Isso não é algo que vai devorando músculo. Não é algo que é comum. A gente tem que sempre lembrar do que é comum e do que é cobrado. E entender o padrão das questões. Letra B, errado. Letra C. Dor à palpação no hipocôndrio direito durante a inspiração profunda. Como é chamado isso? Isso é o sinal de Murphy, onde você vai fazer uma palpação no hipocôndrio direito durante a inspiração profunda e o paciente vai ter a dor quando você estiver palpando. Isso é o sinal de Murphy. E qual patologia que vai ter o sinal de Murphy? É na colecistite aguda. Então, letra C, errada. Letra D. Dor à descompressão entre a espinha ilíaca antero-superior e o umbigo. Essa é a alternativa correta. Esse é o sinal de Bloomberg, que você vai fazer você vai fazer ali a compressão e quando você descomprime, o paciente vai ter uma dor muito intensa. É o sinal de Bloomberg e é característico da apendicite aguda. Então, lembrando, homem com dor na fossa ilíaca direita, a primeira coisa que nós vamos pensar é que o paciente esteja tendo uma apendicite. 27, alternativa correta, letra D. Questão 28. Menino de 5 meses é levado para a consulta de rotina. Nasceu com idade gestacional de 28 semanas, ou seja, é um bebê prematuro. Com boa evolução na internação e recebeu alta para acompanhamento ambulatorial. O bebê está bem, mas teve um episódio de infecção respiratória leve. A família está preocupada com eventuais complicações que o bebê possa ter, uma vez que o inverno está chegando e os pais querem proteger a criança. Nessa situação, a conduta médica mais adequada é indicar nos bebês em geral, mas principalmente nos bebês prematuros, o grande risco, né, algo que todo ano acontece, que já é esperado que infelizmente aconteça, que é a infecção pelo vírus sincicial respiratório, que pode levar a bronquiolite. Inclusive a bronquiolite, infelizmente, ela ainda leva
vários bebês ao óbito, certo? Então, aqui nessa questão, a principal coisa o grande risco é que os bebês até 2 anos, né, pode ocorrer a bronquiolite, mas o bebê que ele nasceu prematuro é um fator de risco para que ele desenvolva a bronquiolite. Então, vamos ver as alternativas. A administração da vacina influenza de imediato, gente, a vacina influenza, ela não vai proteger contra o VSR, certo? Então, não é usado nesse caso. A errada. Letra B. Administração de pavlizumab e orientar os cuidados essenciais de prevenção. Essa é a alternativa correta. O pavlizumab, ele é um anticorpo monoclonal que ele vai dar para o bebê uma imunidade passiva contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, que é o principal, né, o agente etiológico aí da bronquiolite, que teve uma atualização e hoje em dia, só que a gente não sabe assim como é que vai vir, né, mas também está sendo usado agora o nirsevimab. Aí vocês anotam aí que hoje em dia é o que vem sendo usado, nirsevimab. O nome é bem parecido. E os cuidados essenciais de prevenção, que são, né, manter a casa bem arejada, lavar as mãos antes de ter contato com o bebê, pessoas que estão com sintomas respiratórios não devem visitar o bebê, não devem ter contato com bebês, porque pode acabar transmitindo, certo? E o bebê pode se infectar e desenvolver bronquiolite. Letra C. Manutenção do calendário vacinal atualizado? Certo. E o encaminhamento do bebê para infectologia infantil? Não, gente. Isso é um caso que pode ser manejado na atenção primária. Não é um caso, é um caso de prevenção. Não tem indicação que o bebê que ele seja encaminhado para o infectologista. É somente administrar o anticorpo e orientar os pais quais os cuidados que eles devem ter. Não é o caso de você encaminhar para o especialista. Porque no caso é somente prevenção, certo? Então, letra C errado. Letra D. Manutenção do calendário vacinal atualizado? Certo. E a administração de omalizumab em caso de infecções? Não. Esse omalizumab, ele é usado, por exemplo, um exemplo que é usado em pacientes que têm asma alérgica grave, certo? Mas, nesse caso, seria o pavlizumab ou o nirsevimab, que vem sendo usado atualmente. Então, questão 28, a alternativa correta, letra B. Questão 29, uma questão grande, um tema que cai toda a prova, mas é fácil. Então, vamos lá. Primigesta, 24 anos, chega à maternidade com queixa de cefaleia, febre e dores articulares há 5 dias. Aqui, um quadro agudo de 5 dias, febre, cefaleia, dores articulares. Com isso, eu já posso suspeitar que essa paciente esteja tendo um quadro de arbovirose. Relata que ontem houve piora da febre e surgimento de manchas pelo corpo, o que a fez procurar a emergência. O obstetra verifica o cartão do pré-natal e constata que ela está com 22 semanas de gestação e já realizou 3 consultas na UBS, sempre com sinais vitais normais e exames laboratoriais sem alteração. Ao exame físico, a paciente apresenta-se em bom estado geral, lúcida e orientada. Durante a análise clínica, foram obtidos os seguintes resultados: pressão arterial 90/70, frequência cardíaca 82, saturação 98, temperatura 38,6, tá com febre, né? Altura uterina 20 centímetros, batimentos cardíacos fetais 142, tá, ok? A pressão arterial dela tá diminuída, certo? Tá com diminuição da pressão arterial. Após ouvir a história da paciente e examiná-la,
o médico solicita um hemograma, cujo resultado é hematócrito 38, ok, hemoglobina 11,2, tá com uma diminuição da hemoglobina, leucócitos totais 9.500, ok, plaquetas 28.000, essa paciente ela está com uma plaquetopenia. O que é que isso significa? Gente, olha, o mínimo deveria ser 150.000, as plaquetas estão 28.000. Essa paciente, essa gestante, ela precisa ser internada. Por quê? Porque ela tem um alto risco de sangramento. As plaquetas, lembra que elas são usadas aí, o corpo usa as plaquetas para quando tem algum sangramento, as plaquetas irem lá e, vamos dizer assim, tamponar esse sangramento. Se as plaquetas estão baixas, a paciente tem muito risco de ter sangramentos espontâneos. Acho que é a partir de 20.000 que pode ter sangramentos espontâneos. E as plaquetas estão muito diminuídas. Então, um sinal de alarme aí que a paciente está tendo. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é a conduta a ser adotada pela obstetra é. Então, aqui trouxe arboviroses. Qual é a arbovirose que a paciente vai ter? Deixa eu voltar aqui. Cefaleia, febre, dores articulares e surgimento de manchas pelo corpo é a dengue. Então, essa paciente está com dengue. Letra A, dengue, internar imediatamente a paciente, certo? Iniciar hidratação venosa, ok? Dipirona endovenosa, certo? E realizar o controle diário de plaquetas. Essa é a alternativa correta. Então, paciente com cefaleia, febre, dor no corpo, manchas aí, manchas pelo corpo. Então, o paciente está com dengue, tá com uma plaquetopenia bem significativa, essa paciente precisa ficar internada. Hidratação venosa, dipirona endovenosa e fazer o controle diário de plaquetas. Questão 29A. Questão 30. Enchentes, secas, ondas de calor, tempestades tropicais, incêndios florestais e o aumento do nível do mar estão diretamente relacionadas com a escalada dos determinantes sociais de saúde. Esses fatores podem levar ao aumento de doenças cardiovasculares, entre outras. Considerando a interferência desses fatores, assinale a alternativa correta com relação às ações de promoção de saúde. Então, vamos lá. A exposição à poluição do ar pode acarretar o aumento do risco de hipertensão, certo? Diabetes e dermatite atópica. Portanto, indica-se fechar as janelas da residência nos horários de maior fluxo de carros, a fim de reduzir a exposição aos poluentes. Eu achei assim essa questão bem difícil. Essa parte aqui, que é a alternativa correta, foi tirado de um caderno de saúde do Ministério da Saúde, que foi copiado e colado, que é isso que está escrito lá. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ver quais as outras. Letra B. As plantações de milho para a produção de biocombustível configuram uma importante tendência no país, uma vez que aumentam a oferta de empregos na economia verde e melhoram as condições de vida de pequenos e médios produtores rurais. É por isso que essa alternativa B, ela está errada. Por quê? Com o incremento das plantações de milho para produzir biocombustível, configura uma importante tendência no país, uma vez que aumentam a oferta de empregos. Porém, isso não vai melhorar as condições de vida de pequenos e médios produtores rurais. Isso vai favorecer os grandes produtores, certo? Os pequenos produtores, eles não vão ser beneficiados com isso, eles vão ser desfavorecidos, porque essas plantações de milho para biocombustível, quem faz são os grandes produtores. Os pequenos produtores, eles não vão ser favorecidos com isso. Vai aumentar os grandes produtores e vai afetar aqueles pequenos produtores que trabalham não com uma produção em uma larga escala, certo? Alternativa B errada.
Alternativa C. A elevação da pressão arterial é um efeito comum das ondas de calor. Errado. O que é que acontece no verão? Eu tenho bastante tontura, né? Diminuição da pressão arterial no verão. No verão, o nosso corpo ele vai fazer uma vasodilatação. Então, os vasos sanguíneos, eles se dilatam e isso faz com que a pressão arterial no verão, com as ondas de calor, a pressão arterial ela vai diminuir. Não vai ter uma elevação da pressão no verão, certo? Tá errado aqui, ó. A elevação da pressão está errada. É diminuição da pressão, que é um efeito comum das ondas de calor. Letra C, errada. Letra D. As atividades de educação e saúde acerca do estresse climático são desaconselháveis nas escolas? Errado. É sim importante dar essa educação em saúde, inclusive para as crianças, devido ao risco de sofrimento emocional nas crianças e nos adolescentes. Errado. Você pode sim oferecer educação em saúde sobre o estresse climático. A única coisa que você vai fazer é que você vai fazer uma abordagem adequada para cada idade. Tem uma forma de abordar para as crianças e existe uma forma de abordar para os adolescentes. O que você não pode aí é fazer um terrorismo. Mas você ensinar sobre o estresse climático é possível sim fazer desde criança. Não é desaconselhável, é aconselhável. Questão 31. Um homem de 40 anos procura a UBS relatando tosse produtiva há 3 meses associada a febre vespertina e perda de peso. O que é que ele tem? Tuberculose. Tosse produtiva há 3 meses, febre vespertina e perda de peso. O paciente está com tuberculose. Nega histórico de tuberculose. Na UBS é realizado o teste rápido molecular TRM para tuberculose no escarro, com resultado positivo e resistência à rifampicina. Diante disso, esse paciente é encaminhado para o ambulatório de referência em tuberculose do município. Então, o paciente com tosse produtiva há 3 meses, febre vespertina e perda de peso, está com tuberculose, foi feito um teste rápido de tuberculose no escarro e o resultado do teste rápido molecular veio positivo e foi constatado aí a resistência à rifampicina. Quando o paciente ele tiver resistência à rifampicina, ele deve ser encaminhado para o ambulatório de tuberculose, certo? Por quê? Porque a tuberculose resistente, o tratamento dele não é a UBS que vai se encaminhar. O paciente que tem tuberculose e resistência à rifampicina, ele vai precisar fazer um tratamento de segunda linha, com outros medicamentos. Então, esse paciente ele precisará ser encaminhado. Não será o médico da UBS que vai aí instituir o tratamento para ele. Então, teste rápido molecular para tuberculose com resultado positivo, mais resistência à rifampicina. Diante disso, foi encaminhado para o ambulatório de referência em tuberculose do município. Tá tudo certo, seguiu o protocolo correto. Nessa situação, a conduta médica baseada no resultado do teste rápido molecular é adequada. Então, o paciente que tem resistência à rifampicina, ele deve ser encaminhado para o ambulatório de referência de tuberculose. Então, nós já descartamos a letra A e a letra D, que dizem que esse encaminhamento foi errado. Não, o encaminhamento foi certo. Então, vamos ver a letra B e C. Letra B. Adequada, sendo desnecessário aguardar a baciloscopia do escarro. O encaminhamento deve ser cancelado? Não, gente. Nós não vamos cancelar esse encaminhamento. O encaminhamento ele vai ser mantido. Deve ser iniciado o esquema básico imediatamente? Errado, como eu disse.
Paciente que tem resistência à rifampicina, ele não vai fazer o esquema clássico, ele vai usar medicamentos de segunda linha. Então, nós vamos encaminhá-lo e o médico da UBS não vai começar o esquema básico. Então, letra B, errada. Vamos ver a alternativa C. Então, a conduta médica baseada no resultado do teste rápido molecular está adequada, sendo desnecessário aguardar a baciloscopia no escarro, certo? Você não precisa aguardar o resultado da baciloscopia para fazer o encaminhamento e nem para iniciar um tratamento específico para tuberculose com resistência à rifampicina. O encaminhamento deve ser mantido, certo? Deve ser feito novo teste rápido molecular, além de cultura e teste de sensibilidade. Essa é a alternativa correta. O paciente ele vai ser encaminhado, vai ser solicitado um novo teste rápido molecular e também o teste de cultura e teste de sensibilidade. Questão 31, correta, letra C. Questão 32. Paciente sexo masculino, 32 anos, previamente saudável, após ter sido submetida a uma abdominoplastia em clínica privada, evoluiu com instabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato antes da alta. O cirurgião plástico que a operou pediu à família da paciente que a levasse para a unidade de pronto atendimento, onde chegou sem vida. À luz do Código de Ética Médica, deve-se considerar que o cirurgião plástico da situação foi, então, nós temos uma paciente feminina de 33 anos, que ela realizou uma abdominoplastia em clínica privada. Ela teve instabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato antes da alta e o cirurgião pediu para que a família da paciente levasse ela para a UPA. Na UPA, ela chegou sem vida. Então, aqui eu trouxe... a letra A diz, imprudente, ao operar a paciente em clínica privada. Não está errado ele fazer uma cirurgia, né, que é uma cirurgia clássica, uma cirurgia conhecida em clínica privada. Não tem nada de errado nisso, desde que ele seja formado na área, desde que tenha todos os cuidados, que seja um local preparado, não tem nada de errado fazer a cirurgia numa clínica privada. Letra B. Então, ele não foi imprudente. O que é a imprudência? Ação precipitada, sem cautela ou cuidado, que pode causar danos. Não é imprudência você operar em clínica privada, errado. Letra B. Imperito ao realizar o procedimento da abdominoplastia. Errado. O que é a imperícia? Falta de habilidade ou técnica na execução de uma atividade, que pode resultar em erros ou danos. Ele não tem falta de habilidade ou falta de técnica. Ele é cirurgião plástico. Ele foi preparado para realizar isso. Ele é o especialista que vai fazer abdominoplastia, que é uma cirurgia estética. Então, ele não foi imperito, né? Não teve imperícia ao realizar a cirurgia, que ele é o especialista. Letra B, errado. Letra C. Negligente quanto à estabilização pré-transporte da paciente. Essa é a alternativa correta. Ele é, então, cirurgião plástico, ele poderia ter feito, sim, abdominoplastia. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele não fez a estabilização hemodinâmica da paciente antes de encaminhá-la para a UPA, certo? O paciente não pode, com instabilidade hemodinâmica, ser encaminhado para um outro serviço. Ele deve ser feito nele a estabilização hemodinâmica. Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D. Diligente ao solicitar aos familiares a rápida transferência da paciente. Não, gente, ele não foi diligente. Pedir ajuda para os familiares
para fazer a transferência dessa paciente não é algo correto. Ele deveria primeiro ter feito a estabilização. Transportar um paciente com instabilidade hemodinâmica não é diligência, certo? Ele cometeu aí uma falha na assistência dessa paciente. Ele foi negligente quanto à estabilização clínica pré-transporte da paciente. Questão 32, alternativa correta C. Doutora, mas o que é diligente? A diligência é quando a pessoa age de uma maneira correta, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. O correto seria ele ter cuidado da paciente, ter feito primeiro a estabilização. Aqui ele não teve esse cuidado, ele não teve a diligência, que é o cuidado, ele não agiu da forma correta, entende? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Questão 33. Lactente previamente ígida comparece à consulta de puericultura com seu filho de 4 meses. Ela refere que voltará a trabalhar em 15 dias, por isso tem dúvidas quanto à oferta do leite materno. Então, um lactente de 4 meses, até qual idade que o paciente deve fazer o uso, deve ter a amamentação exclusiva? Até os 6 meses. Até os 6 meses somente ele vai ingerir o leite materno, certo? Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta quanto aos cuidados adequados com a ordenha e o leite materno ordenhado. Então, vamos lá. A alternativa A. Para o descongelamento do leite materno, pode realizar a fervura ou aquecimento no micro-ondas? Errado. O leite materno ele pode ser congelado por até 2 semanas, então até por 14 dias não tem problema nenhum. Só que, quando descongelar o leite materno, a forma de aquecer vai ser em banho-maria. Essa é a forma correta. Não é você ferver o leite nem aquecer no micro-ondas, certo? Então, o leite materno descongelado deve ser aquecido em banho-maria. Para a coleta do leite materno, pode-se realizar a ordenha manual após higienização das mamas com álcool 70%? Errado. As mamas elas devem seguir a higiene habitual, a higiene normal. Não é necessário que antes da coleta você use álcool 70%, nem mesmo é recomendado isso, certo? A higiene é habitual ali com água, sabão, normal. Então, letra A e letra B erradas. Letra C. Para a conservação do leite materno, pode-se mantê-lo em congelador por até 15 dias a partir da primeira retirada, certo? O leite materno, ele pode ser mantido congelado no freezer, no congelador, por até 2 semanas ou 15 dias, a partir da primeira retirada. Para o favorecimento da continuidade do aleitamento materno, pode-se oferecer em mamadeira o leite ordenhado? Errado, gente. O leite ele deve ser oferecido em copinho ou em colher dosadora, certo? Não deve ser oferecido em mamadeira. Por quê? Porque o bebê ele vai fazer uma confusão de bicos. Então, ele vai passar a rejeitar o seio da mãe dele. Então, o leite que foi extraído deve ofertar para o bebê em copinho ou colher dosadora, certo? Então, questão 33, a alternativa correta, letra C. E lembrando que a amamentação exclusiva é até os 6 meses de idade. A questão 34 foi anulada. Questão 35. Um médico de família e comunidade, atuante numa equipe fluvial, atende a uma população ribeirinha indígena, ambas na região amazônica.
Ele reconhece que essas duas populações vivem em regiões remotas. No entanto, é notável que elas apresentam diferenças culturais e de modos de vida. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe no cuidado à saúde das populações mencionadas. Então, aqui nós temos um médico que trabalha numa equipe fluvial que ele atende população ribeirinha e população indígena na região amazônica. E quando o médico ele vai trabalhar dessa maneira, lembra que eu já falei que ele precisa ter competência cultural, ou seja, ele precisa respeitar as particularidades de cada uma dessas populações. E também, obviamente, que ele vai usar os conhecimentos científicos que ele tem, certo? Então, vamos para as alternativas. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe de cuidado no cuidado à saúde das populações mencionadas. Então, alternativa A: utilização de profissionais de saúde nativa ou locais sem a necessidade de capacitação específica focada no paradigma biomédico, uma vez que eles já conhecem profundamente a cultura, as tradições e os hábitos dessas populações. Errado. Como eu disse, o médico vai respeitar a cultura do local, vai respeitar os conhecimentos aí da medicina natural que eles usam, porém o médico, os enfermeiros, enfim, toda a equipe de saúde fluvial, ela também precisa ter a sua formação, ter a sua capacitação científica e deve ter a educação permanente. Então, eles precisam sim de capacitação específica. Não é porque você vai estar trabalhando com uma população que tem uma cultura diferente que você não vai usar os seus conhecimentos científicos. Por isso que está errado. Então, letra A errada. Letra B: atenção à população ribeirinha centrada em soluções biomédicas e tecnológicas, utilizando o conhecimento da medicina ocidental, enquanto o atendimento à população indígena deve ser pautada por suas próprias práticas de cuidado e cura. Aqui ela está incompleta porque, como eu disse, nós precisamos integrar os conhecimentos, tanto conhecimentos científicos, quanto também nós também vamos utilizar os conhecimentos, utilizar e respeitar os conhecimentos da medicina ocidental e respeitar as práticas que aquelas populações já têm. Só que você não vai usar somente o conhecimento deles, você não vai usar somente o conhecimento da medicina ocidental ou métodos naturais. Você também vai utilizar o conhecimento e os métodos científicos, certo? Então, aqui ela está incompleta. Por isso está errada. Alternativa C: incentivo e valorização das práticas de cuidado tradicionais, certo? Promoção do uso racional de medicamentos básicos pela população indígena, certo? Aqui você respeitou os cuidados tradicionais deles e também você está fazendo usando seu conhecimento científico, o uso racional de medicamentos básicos. E estímulo à participação local, certo? E integração do saber acadêmico e do senso comum da comunidade ribeirinha. Essa alternativa certa porque ela está completa. Respeitou o conhecimento daquela população, a medicina ali é natural, tradicional que eles têm, os cuidados tradicionais. Você também está usando o seu conhecimento científico, saber acadêmico. Letra D: organização dos atendimentos de forma padronizada. Errado. A partir da identificação das prioridades em saúde, considerando que as comunidades compartilham realidades geográficas e desafios em relação
realidades geográficas e desafios semelhantes em relação ao acesso e aos cuidados médicos. Não, gente, você não vai fazer os atendimentos das populações de forma padronizada. Você vai adaptar o cuidado, você vai adaptar a sua forma de trabalhar de acordo com a população que você está atendendo. E as realidades geográficas e os desafios que as populações apresentam, elas são únicas de cada um. A população indígena tem as suas particularidades, os seus desafios, e a população ribeirinha também tem os seus desafios e as suas particularidades, certo? A alternativa correta, letra C. Então, sempre quando vier essas questões de população indígena, população ribeirinha, sempre procure uma alternativa que vai falar que você tem que respeitar, que você vai fazer a integração do conhecimento científico, porém que você também vai respeitar as práticas daquela população. E as alternativas que falarem assim de padronização não são alternativas corretas, certo? Deixa eu tomar água aqui. Questão 36. Mulher de 45 anos foi levada a uma consulta na casa de saúde indígena da capital do estado, com febre até 39 graus Celsius. Tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia e artralgia, iniciados há 36 horas. Outros 5 pacientes da mesma comunidade indígena apresentaram quadro semelhante no mesmo período. Aí a gente já começa a pensar que essa paciente pode estar tendo alguma infecção viral, certo? Porque tem outras 5 pessoas da mesma comunidade com um quadro semelhante. No dia da consulta, a paciente começou a queixar-se de leve falta de ar. Ao exame físico, apresentava parâmetros dentro da normalidade, exceto por febre e por estertores crepitantes na base pulmonar direita. Frequência respiratória 22 está aumentada, levemente aumentada, e pressão arterial é de 120 por 80. Então, é um quadro, essa paciente está com um quadro gripal agudo, certo? Febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia e artralgia. E então esse quadro gripal, vamos dizer assim, que ele teve uma evolução. E aqui a paciente ela já está apresentando dispneia, né? Que ela está com uma leve falta de ar. E como eu disse, esses 5 outros pacientes da mesma comunidade indígena apresentaram quadros semelhantes no mesmo período. Isso a gente já começa de pensar que pode ser uma origem viral. Então, vamos lá, de baixo para cima. Letra D, resfriado comum. Não, gente, uma paciente que tem resfriado comum, ela não teria essa falta de ar, certo? Resfriado comum a paciente não vai apresentar uma falta de ar. Vão ser sintomas de via aérea superior. Pode ele ter um pouco de febre, um pouco de febre não existe, né? Pode ter febre, febrícula, tosse, dor de garganta, o paciente pode estar ali fadigada também, rinorreia, mas não vai ter dispneia, não vai ter um sintoma assim tão exacerbado no resfriado comum. Pneumonia bacteriana, indicar o uso de ceftriaxona e amoxicilina, poderíamos pensar assim em uma pneumonia. Porém, o que acontece? Esse tratamento de ceftriaxona mais amoxicilina, ele é um tratamento para pacientes que têm comorbidades. E também um tratamento, por exemplo, a pessoa fez um tratamento de pneumonia recentemente. Então, nós vamos usar essa dupla terapia. Porém, aqui a paciente não refere nada disso. Ela não refere nenhuma comorbidade e nem tratamento recente para pneumonia. Então, esse tratamento aqui, ele não é indicado nesse caso. Letra B, tuberculose? Não, gente, a paciente diz que ela está com tosse, iniciadas a 36 horas.
Para ser tuberculose, qual o tempo de febre que ela tempo de febre não. Para ser tuberculose, qual o tempo da tosse que ela precisaria estar apresentando? No mínimo 2 a 3 semanas, certo? A tuberculose não é um quadro assim tão agudo. É um quadro ali que a tosse, as questões vão trazer de 2 a 3 semanas de tosse. Então, letra B errada. Alternativa A. Pneumonia viral, prescrever o uso de oseltamivir. Essa é a alternativa correta, certo? E, inclusive, os povos indígenas, eles são um grupo prioritário para receber o oseltamivir, ok? E aqui, ó, pneumonia viral, o que é justificado porque outros 5 pacientes da mesma comunidade tiveram um quadro semelhante no mesmo período, certo? Então, alternativa correta, letra A. Questão 37. Mulher de 24 anos, previamente saudável, portadora de rim único, sofreu um acidente motociclístico há 7 dias. Foi levada a um hospital, onde foi submetida a craniectomia descompressiva e drenagem de hematoma subdural agudo. No entanto, há um dia evoluiu com coma aperceptivo e ausência de reflexos de tronco encefálico. Diante disso, foi realizado o protocolo de morte encefálica, com confirmação diagnóstica. Então, a paciente está com morte encefálica. Testes laboratoriais mostraram função renal preservada, anti-HBS positivo, HBsAg negativo. O que é que o anti-HBS positivo significa? Significa que a paciente ela tem imunidade para a hepatite B. Quando tiver anti-HBS, lembrar que o S é de super-herói. Quando tiver o S aqui no finalzinho, depois do HB. Então, anti-HBS positivo, S de super-herói. Essa paciente, ela tem imunidade contra a hepatite B. E HBsAg negativo, HBsAg indica o quê? Indica uma infecção ativa, né? Uma infecção aí de hepatite B. Então, se o anti-HBsAg está negativo, a paciente ela não está com uma infecção ativa pelo vírus aí da hepatite B. Então, os testes de laboratório estão todos dentro da normalidade. Embora a paciente seja doadora de órgãos e tecidos, seu esposo se posiciona contra a doação, afirmando que isso interferirá em suas crenças. Com base na legislação pertinente, assinale a alternativa correta quanto à doação de órgãos nessa situação. Então, como que é feita essa questão da doação de órgãos? Quem é que decide? Obviamente que a pessoa, ela pode, né, eu posso decidir, eu serei doadora de órgãos. Só que não sou casada, né, mas digamos que o meu esposo, como foi o caso dessa questão, se o meu esposo disser, eu não permito que seja doado os órgãos da Ana, né, eu estou morta e o meu esposo fala que não vai permitir, que não permite que os meus órgãos sejam doados. A decisão do meu esposo é a que vai prevalecer, embora que eu tenha uma declaração expressa dizendo que eu sou doadora de órgãos. Então, a decisão do esposo, a decisão desse familiar que está vivo é a que prevalece, mesmo que quem faleceu diga que gostaria de doar os órgãos, certo? E, inclusive, essa decisão do esposo, desse familiar, ela vai prevalecer, inclusive, tanto é que o Estado ele não pode se opor à decisão desse familiar. Então, vamos para as alternativas. A condição renal da paciente, embora seja saudável, contraindica a doação de órgãos. Errado. Mesmo que a paciente tenha somente um rim, não é nenhuma contraindicação para a doação de órgãos e a função renal está preservada. Então, a alternativa A, errada. B.
A doação de órgãos da paciente requer o consentimento e a autorização do seu esposo. Essa é a correta. Mesmo que a paciente ela era doadora de órgãos e tecidos, o esposo disse que não faria doação. Então, a vontade do esposo é que será respeitada e não será feita doação de órgãos. Letra C. O poder público poderá intervir a favor do cumprimento do desejo de doação da paciente. Errado, gente. O Estado não tem poder para ir contra aquilo que o marido diz, nem para intervir, nem para tentar convencer, certo? Letra D. Os resultados dos exames laboratoriais citados impossibilitam a doação de órgãos da paciente. Errado, a função renal está preservada, a paciente tem imunidade contra o vírus da hepatite B e ela não está com uma infecção ativa pelo vírus da hepatite B. Os laboratórios estão todos normais. Pelo laboratório, ela poderia doar órgãos. Por que é que ela não vai doar? Porque o esposo, que é o familiar que está vivo, ele se posicionou contra a doação. E a vontade dele é que será respeitada. 37B. Alguém falou algo no chat? Doutora, no caso de uma paciente que fosse solteira, a mãe ou o pai, se não quisesse que doasse o órgão, seria do mesmo jeito, assim? Sim. Não doaria? Seria respeitado do mesmo jeito. Ok, No obrigada. caso, eu que não sou casada, vai dos meus pais decidirem se vai doar ou não. Que absurdo, né? Questão 38. Menino de 6 meses, saudável, é levado para a consulta de rotina. Ele está em aleitamento materno exclusivo. A mãe busca orientações sobre a introdução alimentar, pois se trata de seu primeiro filho. Nesse caso, a conduta adequada é manter o aleitamento materno e... Então, paciente um menino de 6 meses, até o momento ele estava em aleitamento materno exclusivo. Esse é o correto. A partir dos 6 meses é feita a introdução alimentar para a criança. Então, vamos ver como será. Introduzir uma refeição com composto lácteo. Errado. A introdução alimentar ela será feita como? Vai manter o aleitamento materno exclusivo e você vai orientar que a mãe ofereça uma refeição priorizando alimentos in natura para esse paciente. Essa questão gerou um pouco de confusão, já vou explicar por quê. Letra B. Iniciar uma refeição minimamente processada. Muitos marcaram essa alternativa, porque lembra que eu falei que vai manter o aleitamento e começar o bebê vai ter uma refeição principal. Só que por que não foi considerada certa essa alternativa? Porque aqui diz minimamente processada. O correto é que você introduza alimentos in natura para o bebê, certo? Então, por isso que a letra B não está certa. Perdão, letra B está errada. Letra C, oferecer suco de frutas para... Não, gente. Suco de fruta você não vai oferecer. Você precisa oferecer as frutas as frutas in natura, não? Você vai descascar, vai picar, obviamente. Mas fazer suco de frutas não. Por quê? Porque ali quando você faz o suco, você perde as fibras. Então, é praticamente só glicose que você vai dar pro bebê. Então, não é aconselhado. Não é o certo. Letra D. Introduzir uma refeição principal e uma porção de frutas. Essa é que foi considerado certo, porque aqui no caso está falando de alimentos in natura, certo? Então, lembrar que você não vai oferecer alimentos, você não vai oferecer sucos,
nem açúcar, nem tipo iogurte logo de cara para criança. Você vai começar com uma refeição principal e priorizando alimentos in natura, certo? Uma alimentação saudável para a criança. Alguém colocou algo no chat que eu E só natura, escuto. Pode ô, falar. Ana, e Fala. natura, e natura quando vem natural, no caso, né? Igual a É fruta isso, inteira. tipo, você não vai bater a fruta para fazer um suco, entendeu? Você Ah, não tá. vai colocar aveia não é aveia não. Tipo assim, você não vai colocar leite em pó em cima da fruta, sabe? São Uhum. alimentos naturais. Naturais, Isso. obrigado. Nem dar bolo, por exemplo. Entende? Não vai dar, não vai dar esse Sim. tipo de coisa que a gente vê que acontece. No INEP isso não acontece. A gente não vê criança de 6 meses comendo danoninho. Alguém colocou mais alguma coisa? Senão a gente segue. Então vamos lá. Depois eu olho o chat. Mulher, 30 anos, é encaminhada pelo médico da UBS para avaliação com o ginecologista. Relata corrimento de odor fétido após término da menstruação. Últimos 3 ciclos menstruais, corrimento de odor fétido após o término da menstruação nos últimos 3 ciclos. Apresenta laudo da citopatologia cervical realizada na UBS. Presença de epitélio escamoso, glandular, flora com lactobacilos e dentro da normalidade. Ao exame especular, observa-se corrimento abundante homogêneo, com vagina e colo de aspecto normal sem hiperemia. Com teste de hidróxido de potássio, revela secreção vaginal com percepção de odor fétido e pH superior a 5,0. No exame a fresco da secreção vaginal, observam-se células guia, cluicels, no microscópio. Nesse caso, quais são respectivamente o diagnóstico e o tratamento a serem prescritos? Bom, então vamos lá. Letra A, vaginose citolítica. Essa questão está falando, gente, sobre as vaginites, certo? Vaginose citolítica, por que é que está errado? A vaginose citolítica, o pH é menor a 4,5. Então, só pelo valor do pH aqui, eu já excluí a letra A. Letra B, tricomoníase. Então, vamos voltar aqui para a questão. A questão fala que é um corrimento de odor fétido após o término da menstruação. É um corrimento abundante e homogêneo. Por que não pode ser tricomoníase? Porque como é o corrimento da paciente que tem tricomoníase? É um corrimento verde, amarelado, bolhoso. Anotem isso. Corrimento da paciente que tem tricomoníase. Corrimento verde, amarelado, de aspecto bolhoso. Aqui isso diz que é um corrimento abundante e homogêneo. Então, não é compatível com tricomoníase. Letra B, errada. Letra C, candidíase. Como que é o corrimento característico da candidíase? É um corrimento branco grumoso. Candidíase, corrimento branco acinzentado grumoso. Não corresponde com o que foi dito aqui, com o que está escrito aqui. E também o pH da candidíase é menor que 4,5. Então, letra C, errada. Vamos ver a letra D. Vaginose bacteriana, certo. Tratamento com metronidazol por via oral ou em forma de creme vaginal ou com clindamicina creme. Essa é a alternativa correta. Aí eu trouxe aqui que são os critérios de Amsel, que são para você fazer o diagnóstico de vaginose bacteriana. A paciente precisa ter 3 de 4 desses critérios. Aí a questão aqui também trouxe cluicels. Quando a questão trouxer cluicels no microscópico, gente, isso é vaginose bacteriana, certo? Então, a vaginose bacteriana ela tem um corrimento branco acinzentado, homogêneo, não é um corrimento bolhoso e nem é um corrimento grumoso, né?
bolhoso da tricomoníase, grumoso é da candidíase. É um pH maior a 4,5, a questão diz que é um pH 5,0, certo? Teste das aminas vai ser positivo e vai ter presença de Klebsiella. Eu tinha muita dificuldade de diferenciar as vaginoses. Eu coloquei bem resumidinho cada uma em um post-it e diariamente eu ficava ali lendo até que para a prova a gente decora ali o que eu sempre digo. Lembrar que a vaginose bacteriana, o pH maior a 5,0, Klebsiella no microscópio. Ali você já consegue diferenciar bem. E lembrar de cada aspecto, o aspecto de cada um do tipo de... o aspecto de cada tipo de corrimento das vaginoses. Porque assim você vai conseguir diferenciar tranquilamente, certo? Lá no Drive eu coloquei o link ontem, tá na descrição do grupo, tem lá resumos direcionados. Não quero ninguém lendo o resumo de cada tema 10 páginas. Nós não temos tempo para isso. Nós queremos única e exclusivamente passar em uma prova. Faculdade a gente já fez, depois tem pós-graduação para quem quiser, residência para quem quiser. Aqui nós precisamos ser rápidos e objetivos. Foi assim que eu passei, certo? Então é a recomendação que eu dou para vocês. Homem de 45 anos, trabalhador da construção civil, comparece à UBS devido à dor lombar iniciada há um mês, com piora progressiva, irradiada para o membro inferior, com maior intensidade no final do expediente de trabalho. Dor lombar, certo. Especialmente após carregar materiais pesados. Então, é um homem de 45 anos que trabalha na construção civil, um trabalho pesado, e que ele está com dor lombar há um mês. Isso é uma lombalgia. Nega histórico de trauma, febre, perda de peso ou outros sintomas sistêmicos. No exame físico, há dor à palpação de musculatura paravertebral bilateral na região lombar, sem alterações neurológicas. Não há restrição de movimento e flexão está preservada. O exame de força e sensibilidade nos membros inferiores está normal e os reflexos patelar e aquileu estão preservados, Lazegue positivo bilateralmente. Então, aqui uma questão de lombalgia, certo? Eu já trouxe, que hoje eu... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei. Nós temos não, porque eu não criei, né? Mas existe aquela mnemotécnica do Pit Doc, certo? Alguém lembra como é? Da lombalgia? Para verificar os sinais de alarme da lombalgia. Então, nós temos o Pit Doc. Depois eu vou mandar a imagem lá no grupo, tá? Que eu esqueci de colocar aqui, vocês me desculpam. Pit Doc. P significa persistência da dor, uma dor maior a um mês. I significa idade, um paciente que tem menos de 20 anos ou mais de 50 anos. Então, vamos lá. P de persistência. Não tem, porque está só uma dor a dor a um mês. I de idade. Menor a 20 anos, não. Maior a 50 anos, não. Então, também não tem esse outro sinal de alarme. Nega histórico de trauma, que é o T. T de trauma. Também não tem trauma. O outro T é de tumor. Também o paciente nega perda de peso. Lembra que eu falei? Quando as questões trouxerem que um paciente está aí com uma perda de peso não intencional, num quadro crônico, pensar em algum tipo de câncer, em algum tipo de neoplasia. Então, o paciente nega perda de peso, a gente não pensa que o paciente está com tumor. O I é de infecção e o paciente nega febre. Nega febre, então isso quer dizer que o paciente não está com uma infecção. Pit Doc, aí o D significa déficit neurológico ou alteração neurológica.
esse paciente não tem alteração neurológica, não tem esse outro sinal de alarme. Osteoporose, o paciente também não tem, e o O de osteoporose, e o C é de cauda equina. E aqui a cauda equina está descartada por quê? Exame de força e sensibilidade nos membros inferiores está normal. O que é a cauda equina? Que é a síndrome da cauda equina? É quando é uma emergência, né? A traumatologia, a ortopedia tem poucas urgências. Eu brinco que a ortopedia geralmente ela se resolve com gelo, dipirona e paracetamol. Então, geralmente, a ortopedia é assim, é brincadeiras à parte, tá? A ortopedia ela tem poucas urgências. Uma das urgências seria, por exemplo, fratura exposta, e a outra, que graças a Deus não é tão comum, mas é a cauda equina. O que é a cauda equina? Que o paciente vai ter compressão de algumas raízes nervosas e o paciente vai ter anestesia. Por que equina? Porque anestesia na região da sela. Qual é a região do nosso corpo que tem contato com a sela do cavalo? É quando a gente senta, certo? Então, na cauda equina, o paciente vai dizer que ele tem sensação de anestesia na região pélvica, o paciente não está conseguindo urinar, o paciente está com também perda de força e sensibilidade nos membros inferiores. Depois eu vou mandar esse pitch doc lá. Quando o paciente tiver algum desses sinais de alarme do pitch doc, nós iremos solicitar exame de imagem. Se o paciente não tem nenhum sinal de alarme, se trata de uma lombalgia mecânica. E as lombalgias mecânicas, nós não precisamos solicitar nenhum exame de imagem. Então, como eu disse, o paciente ele não tem sinal de alarme. Nós não vamos solicitar ressonância magnética e também não iremos solicitar radiografia. E, inclusive, gente, a radiografia, ela não é um bom exame, não tem uma boa sensibilidade para fazer uma investigação de lombalgia, certo? Não é usar radiografia para esses casos. Então, as alternativas que trazem pedir exames de imagem não estão certas. Então, aqui sobra a C e a D. Não solicitar exames complementares, certo? Devido à duração e reflexos preservados. Prescrever corticoide sistêmico associado a relaxante muscular, errado. Orientar repouso por 5 dias também está errado. Quando o paciente tem uma lombalgia mecânica, que o paciente não tem nenhum sinal de alarme do pitch doc, nós não vamos prescrever corticoide. Qual medicação que será usada? Serão ARNIs, anti-inflamatório não esteroidal. O relaxante muscular está certo. Então, o corticoide nós não prescrevemos para um paciente que tem dor lombar, lombalgia, e nós também não orientamos repouso, gente. O repouso vai fazer com que piore essa dor. O paciente vai trabalhar normalmente, ele vai precisar fazer exames físicos e também fisioterapia. Então, letra C, errada. Letra D, solicitar exames complementares devido à ausência de sinais de alerta, certo? Orientar a prática de exercício físico, certo? Por quê? Porque o paciente precisa fortalecer essa musculatura. Letra D, prescrever anti-inflamatório não esteroide associado a relaxante muscular. Essa é a alternativa correta. Então, paciente com uma lombalgia mecânica, uma lombalgia sem sinal de alarme, sem nenhum sinal do pitch doc, nós não vamos solicitar exame de imagem, o diagnóstico é clínico. Orientar que o paciente pratique exercício físico, também fisioterapia, não vamos indicar um repouso absoluto para ele. E os medicamentos usados são ARNIs, anti-inflamatório não esteroidal, mais relaxante muscular. Homem, questão 41, tá acabando. Homem de 22 anos comparece ao UBS com queixa de úlcera na região genital, associada à íngua na virilha.
Ele afirma que há 10 dias observou lesão papular única, indolor, localizada na glande. Em pouco tempo, essa lesão evoluiu para ulceração local. Ao exame físico, o paciente apresenta na glande úlcera única de fundo limpo, bordas elevadas, endurecidas, linfonodos inguinais palpáveis, bilateralmente, não supurativos, móveis e indolores. Ao ser questionado, ele confirma ter tido relação sexual desprotegida há 3 semanas, antes do início dos primeiros sinais. Então, o cara foi lá, transou sem camisinha, né? E ele está agora com uma úlcera na região genital. Quais são as características dessa úlcera? É uma úlcera única, de fundo limpo e bordas elevadas, bordas endurecidas e linfonodos inguinais palpáveis bilateralmente, não supurativos, móveis e indolores. O que é que esse paciente está tendo, gente? Ele está tendo um cancro duro. O que é o cancro duro? Ele é a lesão genital da sífilis primária. O paciente teve relação sexual desprotegida, um grande fator de risco para que ele desenvolva uma exposição de risco, né, que o torna suscetível para ter algumas ISTs. E nesse caso, o paciente está com uma sífilis. Essa lesão é chamada de cancro duro, certo? Nesse caso, qual é o exame complementar indicado para o diagnóstico do paciente? Como que nós vamos fazer o diagnóstico da sífilis? VDRL sérico, certo? Também é usado o teste rápido. Letra A certa. Cultura de secreção uretral em meio de Thayer-Martin, não. Esse exame ele é usado para fazer o diagnóstico de gonorreia, certo? Então, letra B errado. Letra C, aspirado linfonodal com pesquisa de hemófilos do CREI. Esse é usado para fazer o diagnóstico de cancro mole. Pesquisa de corpúsculos de Donovan em esfregaço da lesão. Errado. Esse exame é usado para fazer o diagnóstico de donovanose. A correta foi a A, né? Sim, letra certa A, da 41. Meu Deus, minha voz tá falhando já. Vamos. Mulher de 45 anos sem comorbidades é submetida a uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva devido a colecistopatia crônica calculosa. O procedimento transcorre sem complicações, durando cerca de 40 minutos. No pós-operatório imediato, a paciente apresenta-se hemodinamicamente estável, com pressão arterial 110/70, frequência cardíaca 82, saturação 98 em ar ambiente. Nega náusea e relata dor leve em região abdominal. Normal, né? Que a paciente tenha um pouco de dor no pós-operatório imediato. Isso é algo comum. De acordo com os protocolos multimodais de recuperação pós-operatória Eras e Acerto, qual é a conduta adequada em relação à alimentação dessa paciente? Então, antigamente, eram feito no pós-operatório, os pacientes ficavam até 24 horas depois da cirurgia sem comer. Então, o paciente ficava ali um dia inteiro depois da cirurgia sem ingerir nenhum alimento. Hoje em dia, esse protocolo ele mudou, embora que em muitos locais realmente ainda seja feito essas 24 horas de jejum pós-operatório, só que isso está cada vez mais saindo de desuso. Como que é feito hoje em dia? Início imediato da dieta via oral de acordo com a sua vontade. Então, no pós-operatório, de acordo com o protocolo Eras e Acerto, após uma cirurgia, a paciente pode voltar a comer imediatamente via oral de acordo com a vontade dela.
Também tem um resuminho, tem um mapa mental bem legal lá no Drive sobre esse protocolo Eras e Acerto, que é bem tranquilo, é só para vocês darem uma lida nesses tempos de jejum, pré e pós-operatório, certo? Então, questão 42B. Questão 43. Paciente de 15 anos com fibrose cística comparece ao pronto-socorro com aumento da tosse produtiva, expectoração purulenta e febre iniciada há 3 dias. Ela relata piora da dispneia e sua mãe, que a acompanha, observa que ela tem tido mais dificuldade para realizar as suas atividades diárias. Ao exame físico, a paciente apresenta moderado desconforto respiratório com taquipneia, frequência respiratória de 32, sibilos bilaterais e diminuição do murmúrio vesicular em bases pulmonares. A saturação de oxigênio em ar ambiente é de 87%. Considerando o quadro clínico apresentado, a abordagem inicial é: então, uma paciente que está com fibrose cística, ela tem fibrose cística e ela está com uma exacerbação desse quadro que ela tem. Ela está com uma das principais causas de exacerbação em pacientes que têm fibrose cística é devido a uma infecção. Podemos pensar em infecção porque a paciente está com febre há 3 dias e também está tendo uma expectoração purulenta. Também está com piora da dispneia. Então, essa paciente, ela está uma paciente com dispneia. Olha o valor da saturação dessa paciente. Paciente que está precisando de oxigênio. Gente, essa paciente, ela não vai para casa. Um paciente com dispneia, ele não vai para casa. Essa paciente, ela precisa de oxigênio. Ela ficará internada. Está com uma taquipneia bem significativa. Então, a paciente está com desconforto respiratório. Esse valor de saturação, o tratamento será internar a paciente. Então, aqui onde diz, aqui, letra A. Internar a paciente, certo. Iniciar oxigenoterapia, certo. Antibiótico terapia de amplo espectro intravenoso, certo. Solicitar cultura de escarro, essa é a alternativa correta. Principal causa de uma exacerbação numa paciente que tem fibrose cística é uma infecção. Pensamos numa infecção porque a paciente está com febre, a paciente está com uma expectoração purulenta. Esse valor de saturação em uma paciente com dispneia, ela não vai para casa. Ela vai precisar ficar internada. Precisa de oxigênio. E ela também vai precisar de antibiótico intravenoso e solicitar cultura de escarro, certo? Então, a alternativa A certa. A alternativa B, internar a paciente, certo? Corticoterapia sistêmica não é usado. Corticoide sistêmico não é usado em exacerbação de fibrose cística. Realizar drenagem postural imediata com fisioterapia intensiva. E cadê a oxigenoterapia para essa paciente? Essa daqui é uma daquelas questões que eu falo que a gente não pode chutar. Se você não sabe um tema, lê uma, 2 vezes, ok, você não vai perder tempo. Depois você volta, mas não chuta. Essa questão aqui, se você não soubesse o tema, você podia acertar. Somente sabendo que qual é o valor da saturação? De 94 a 100. Um paciente que tem uma saturação menor a 94, ele precisa ficar internado, ele vai receber oxigênio. As alternativas que não dizem oxigênio, elas estão descartadas de cara. Então, aqui corticoterapia sistêmica não é usado. E cadê o oxigênio? Tá errada porque tá incompleta. Letra C, nebulização com broncodilatadores? Não. Prescrever antibiótico oral?
Errado, antibiótico vai ser sistêmico. Agendar acompanhamento em ambulatório especializado. Não, gente, o paciente vai precisar ficar internado. C, errada. Letra D. Tomografia de tórax, gasometria arterial e exames séricos para avaliar melhor o grau de comprometimento pulmonar antes de iniciar tratamento. Não, gente, a paciente está com uma infecção. É antibiótico, a paciente está com uma saturação de oxigênio diminuída, então é oxigênio para essa paciente e a paciente precisa ficar internada. Então, questão 43, a alternativa correta, letra A. Deixa eu verificar um negócio aqui. Só tinha um internar lá, né? Não, tinha duas de internar. A Tinha letra A duas? e a letra B. Só que a letra B tá errada porque colocou corticoide, não é usado, e tá faltando o oxigênio Ah, tá. para essa paciente. Obrigado. De nada. Aqui nós temos a questão 44. A questão... Eu tinha feito uma imagem aqui pra explicar pra vocês. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu quero explicar esse tema de isoimunização. Um minutinho, eu vou procurar aqui. Eu vou abrir aqui no Canva que eu tinha feito. Peraí. E eu já projeto pra vocês. Porque eu quero... Porque esse tema de isoimunização, ele parece difícil, mas ele não é difícil. E eu quero explicar bem certinho pra vocês. Peraí. A internet não tá colaborando comigo. Tá, eu vou mudar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou projetando no Canva? O slide? Alguém me confirma, por favor. Liga o áudio e fala. Tô Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá. Será que eu consigo aumentar um pouquinho? Aqui. Então, a questão 44 fala de isoimunização, que eu vou explicar para vocês agora rapidamente o que é. Então, vamos lá. O que é a isoimunização? É uma condição que a mãe, então é uma mulher, a mãe do bebê, que tem um RH negativo. E ela vai desenvolver anticorpos contra o sangue RH positivo do bebê. Então, isoimunização é uma mãe que tem o sangue RH negativo e um bebê que tem o sangue RH positivo. Como que isso vai acontecer? Durante a gestação, em certos momentos, pode ter um contato do sangue materno com o sangue fetal. Principalmente, isso vai acontecer durante o parto. Porém, também pode acontecer em algumas outras situações. Aborto espontâneo, trauma abdominal, entre outros. Aqui, ó. Tudo começa na primeira gestação. Então, essas hemácias do bebê RH positivo vão entrar em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo. O sistema imunológico da mãe, a mãe que é RH negativo, o sistema imunológico dela vai ver essas hemácias como algo estranho, como algo que estivesse atacando. Então, ela vai começar a combater anticorpos contra o fator RH positivo do bebê. Isso é aloimunização. Então, repetindo. Uma mãe RH negativo, que vai ter um bebê RH positivo, e o sistema imunológico dela vai começar a produzir anticorpos que vão atacar o fator RH positivo do bebê. É o corpo da mãe RH negativo atacando o bebê
o corpo da mãe RH negativo atacando o bebê RH positivo. E como sempre, o primeiro bebê é o queridinho, o primeiro bebê é o sortudo. Por que o primeiro bebê é sortudo? Na primeira gestação, esses anticorpos, eles são produzidos somente no final da gestação, ou depois do parto. Então, quando uma mãe RH negativo, ela engravida pela primeira vez, é muito difícil que essa mãe RH negativo vai atacar o bebê RH positivo. O problema vai acontecer na próxima gestação. Então, quando começa o problema? Na próxima gestação. Essa gestante RH positivo, na primeira gestação dela, essa gestante RH negativo que teve um bebê RH positivo, ela começou a produzir anticorpos anti-D, que vão atacar as hemácias RH positivo do segundo bebê. Essas hemácias, elas atravessam a placenta e elas vão começar de destruir as hemácias fetais, levando uma hemólise. E qual que é o problema de tudo isso quando nós temos uma mãe RH negativo e um bebê RH positivo? É a doença hemolítica fetal. Por isso que nós precisamos evitar. Então, repetindo de novo. Uma gestante RH negativo. Na primeira gestação dela, ela teve um bebê que é RH positivo. O corpo da mãe não reconhece essas hemácias RH positivas do bebê. Então, o corpo da mãe vai começar a produzir anticorpos anti-Ds, que vão combater, que vão atacar as hemácias RH positivas do bebê. Na primeira gestação, está tudo certo, porque essa produção de anticorpos anti-D que vão atacar as hemácias do bebê, elas começam a ser produzidas somente no final da gestação ou depois do parto. Então, na primeira gestação, não vai acontecer nada. O problema é quando essa mãe RH negativo tiver a segunda gestação dela, aí que pode gerar a doença hemolítica fetal. Como evitar isso? Na primeira consulta pré-natal da mulher, na primeira consulta da gestação, se a gestante for RH negativo, o médico solicita um exame que é chamado exame de Coombs indireto. O que é que o Coombs indireto avalia? Ele vai avaliar, ele vai indicar se a gestante já produziu anticorpos anti-D ou não. Então, a gestante vai lá na primeira consulta pré-natal e também mensalmente até a 24ª semana de gestação. Na primeira consulta pré-natal, a gestante que tem o RH, vamos colocar, uma gestante que tem o sangue A negativo, RH negativo. O médico solicita o exame de Coombs indireto. Se o exame de Coombs indireto vier negativo, o que é que significa? Que essa mulher, essa gestante, essa mãe, RH negativo, ainda não produziu anticorpos anti-D. Então, a mãe, uma gestante, RH negativo, fez o Coombs indireto. O Coombs indireto veio negativo, então o que é que o exame diz? Coombs indireto negativo indica que a gestante ainda não produziu anticorpos anti-D. Ainda bem, então Coombs indireto negativo significa algo bom. Gestante RH negativo com Coombs indireto negativo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a imunoglobulina anti-D. Esses anticorpos, eles vão agir destruindo as hemácias do feto que tem um fator RH positivo, antes que o sistema imunológico da mãe possa reconhecê-los. Então, Coombs indireto negativo é feito, é administrado para a mulher, para a gestante, imunoglobulina anti-D. É isso que vocês precisam saber. Quando vai ser aplicada a imunoglobulina anti-D na paciente que teve Coombs indireto negativo, vai ser aplicado na gravidez, por volta da 28ª semana de gestação. E também após o parto, dentro de 72 horas, se o bebê que nascer, ele for RH positivo.
E também existem algumas condições de exceção. Se uma mulher que tem o RH negativo e o cúmulo indireto veio negativo, ela tiver algum tipo de sangramento ou aborto ou exame invasivo no pré-natal, também é feita a imunoglobulina anti-D. Por quê? Se a gestante tem algum sangramento, isso pode indicar que teve contato ali do sangue materno com o sangue fetal. O cúmulo indireto positivo, o que é que significa? O que o cúmulo indireto faz? Ele vai avaliar se a gestante já produziu anticorpos anti-D ou não. Então, se o cúmulo indireto vem positivo, significa que a mulher já produziu anticorpos anti-D. O que é feito nesse momento? Se o cúmulo indireto vem positivo, nós não podemos mais, não adianta, na verdade, né, fazer a imunoglobulina anti-D. O que é feito? É encaminhado a gestante para o pré-natal de alto risco e é feita a monitorização do feto. Ok? Eu falei rapidinho, mas se alguém tiver dúvida, pode me falar. Agora, eu vou voltar para o PDF. Estão conseguindo ver o PDF? Sim ou não? O PDF das questões, não? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que mudar aqui. Agora sim? Não. Tá uma tela com uma tela estranha. Pera aí, deixa eu ver. Agora tinha entrado. Tá, é que eu... Pera aí, gente, paciência. Agora sim? Eu não vejo, não sei as outras pessoas. Agora foi, Ana. Pelo menos aqui sim. Agora pra mim sim. Então tá bom, agora foi. Então, questão 44. Paciente, gestação de 13 semanas, datada pela ecografia de 8 semanas. Procura atendimento com queixa de sangramento vaginal há 3 dias, em pequena quantidade. A tipagem sanguínea anotada em seu cartão pré-natal é a negativo. Então, vamos lá. Gestante que tem o sangue A negativo. Gestante com RH negativo. O que é que nós vamos fazer? Solicitar o teste de Coombs. Ok. Desconhece a tipagem sanguínea de seu companheiro. Ao exame ginecológico, nota-se sangramento vaginal em moderada quantidade. O colo uterino fechado. Solicitado exame teste de Coombs indireto com resultado positivo. Então, como eu disse, o Coombs ele vai avaliar o quê? Se a gestante já produziu os anticorpos anti-D. O que é que são os anticorpos anti-D? São aqueles anticorpos que vão atacar as hemácias do bebê. Então, o Coombs indireto veio positivo. O que é que significa? Que essa gestante já produziu anticorpos anti-D. Eu não vou mais fazer a administração da imunoglobulina anti-D, porque não vai resolver nada. Coombs indireto positivo, o que é que nós fazemos? Encaminhar para o pré-natal de alto risco e indicar monitoramento por aloimunização. A alternativa correta é a letra D. Bem aquilo que nós vimos. Depois eu vou mandar para vocês aquela apresentação. Questão 45. Um médico recém-contratado para atuar como um gerente em uma UBS em uma cidade de 35 mil habitantes, agendou uma reunião com a equipe para tratar de visitas domiciliares. Seu objetivo é propor uma investigação com enfoque em doenças crônicas não transmissíveis na população residente com 18 anos ou mais de idade.
O médico visa melhorar em um curto período de tempo o planejamento de cuidados de saúde dessa população. O desenho de pesquisa mais adequado para esse levantamento denomina-se. Então, vamos lá. O médico, esse encontrado da UBS, a pessoa começou a trabalhar agora e está cheio de vontade para trabalhar. Então, o que é que será feito? Nós iremos, então, nós precisamos ver como se denomina esse estudo que será feito. Qual é o tipo de estudo que é feito como se fosse, digamos assim, uma fotografia? É o estudo transversal. O objetivo do estudo é propor uma investigação com enfoque em doenças crônicas não transmissíveis na população residente com 18 anos ou mais de idade. Ou seja, esse estudo ele não terá uma intervenção do médico que está fazendo o estudo. Então, como é um estudo que não tem intervenção, nós já podemos descartar o estudo experimental. O médico ele só vai investigar, mas o médico ele não vai ter uma intervenção. Quer saber qual é um tipo de estudo experimental? É um tipo, por exemplo, quando eles estão desenvolvendo um medicamento. Por exemplo, no Monjaro foi feito isso. Em todo desenvolvimento de medicamento é feito isso. Eles pegam uma certa população e aí um médico vai fazer uma investigação. Ele vai pegar um grupo de 100 pessoas. Algumas vão aplicar o medicamento e outras não. Vocês entendem que esse médico ele está intervindo nesse estudo porque ele está aplicando um medicamento em algumas pessoas. Ele está experimentando um medicamento em determinada população. Aqui o médico somente vai investigar. Ele não vai intervir, certo? Então, letra B errada. Letra C, análise de caso-controle. Como que é feito a análise de caso-controle? Análise de caso-controle é um tipo de estudo retrospectivo que vai avaliar pessoas com doenças. Ele vai comparar pessoas que têm a doença com pessoas que não têm a doença. Aqui no caso, ele não vai fazer uma comparação. Pessoas doentes com não doentes. Ele vai somente investigar as pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis. Certo? Então, é caso controle porque caso ele avalia quem está doente e ele vai fazer uma comparação com o controle, que é pessoas que não estão doentes. Letra C errada. Letra D, análise de coorte prospectivo. A análise de coorte prospectivo, ele vai acompanhar pessoas saudáveis ao longo de um período de tempo. Geralmente dura anos esse tipo de estudo. Então, coorte prospectivo, ele acompanha pessoas saudáveis ao longo de um período de tempo, para ver futuramente quem desenvolveu uma doença e quem não desenvolveu a doença. Então, letra B, C e D estão erradas por conta do que eu já expliquei. Qual é a correta? É o estudo transversal. Como que é o estudo transversal? O estudo transversal é como se fosse feita uma fotografia, que vai avaliar um grupo, uma população em um determinado período de tempo, certo? Mas não vai comparar doentes com saudáveis e nem não vai ter uma intervenção do médico, por exemplo, que está fazendo o estudo, certo? Você tinha citado o Monjaro aquela hora, né, Ana? Do experimental, né? Aquela hora você tinha citado o Monjaro. É um Monjaro, exemplo. né? É um exemplo. Experimental. Isso, porque o experimental ele vai ter a intervenção do médico, entende? Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia, porque o experimental eu lembro dos remédios, porque o médico vai pegar 100 pessoas
ele vai dar dieta e Monjaro para 50 e ele vai fazer somente dieta com 50. Vamos ver, vamos comparar qual foi a perda de peso em quem usou Monjaro e dieta e quem somente fez a dieta. Entende? Então, o experimental ele vai ter intervenção do pesquisador. Entendi. Questão 46. Uma mulher de 25 anos, uma mulher jovem que está com dor articular há 4 meses, edema e vermelhidão nas articulações metacarpofalangianas e interfalangianas, proximais de ambas as mãos e também em punhos e joelhos. Refere rigidez matinal de 2 horas, mal-estar generalizado e sensação de febre. Nega lesões cutâneas ou alopecia. Fez uso de ibuprofeno com alívio parcial das dores. Exame físico, a palpação das articulações acometidas, presença de dor. Espessamento sinovial sem deformidades. Os exames indicam velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, né? 35. Então, está com o VHS aumentado. Proteína C reativa, PCR, aumentado. Fator reumatoide, negativo. Então, vamos lá. Uma mulher jovem, uma mulher de 25 anos, né? Mulher em idade fértil, que está com dor articular há 4 meses, associado de edema e vermelhidão nas articulações, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, mais rigidez matinal e mal-estar generalizado. Então, essa paciente ela está com uma artralgia, uma doença reumatológica. Qual é a doença reumatológica que vai causar artralgia em articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, principalmente em mãos, punhos e joelhos, e associado à rigidez matinal maior a 1 hora? Isso é clássico da artrite reumatoide, certo? Então, artrite reumatoide, característico de mulheres jovens. Artralgia, dor articular crônica e maior a 2, 3 meses. Onde que vai doer? Articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, mãos, punhos e joelhos, mais rigidez matinal maior a 1 hora. A questão trouxe nega lesões cutâneas ou alopécia. O que é que isso significa? Isso está descartando lúpus eritematoso sistêmico. O grande diferencial nas questões e na vida de artrite reumatoide é o lúpus eritematoso sistêmico. Quando a questão traz que não tem lesões cutâneas ou alopecia, que é a perda de cabelo, né, perda de pelos da sobrancelha, enfim, isso está descartando lúpus eritematoso sistêmico, que vai causar essas alterações. E também a questão diz aumento do VHS e aumento do PCR. VHS e PCR são provas inflamatórias e significa que essa paciente ela está com algum tipo de inflamação, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A. Osteoartrite, uso de paracetamol. Por que é que não pode ser a osteoartrite? Porque a osteoartrite não causa rigidez matinal. Por isso que a osteoartrite está errada. Letra B. Artrite reumatoide, certo? Por conta do que eu já expliquei. E o uso de metotrexato, que é o tratamento clássico da artrite reumatoide. Letra C. Então, letra B, certo. Letra C. Esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica, o que a questão traía? Espessamento cutâneo. Então, aqui a questão não trouxe que a paciente está com espessamento cutâneo. Então, por isso que não é esclerose sistêmica. Letra C, errada. Letra D, lúpus eritematoso sistêmico, errado. Por quê? Não, lúpus eritematoso sistêmico
teria alterações cutâneas, nessa alopecia, também poderia ter alterações no hemograma da paciente, que as questões também trazem isso, certo? Então, a alternativa correta da questão 46, letra B. E chegamos na última folha. Hoje foi demorado. Vamos lá. Homem, 47 anos. Perdão. Homem, 35 anos. Vítima de acidente de trânsito com amputação traumática do membro inferior direito na região da perna. Recebe atendimento no local do acidente. O exame clínico revela sangramento ativo e abundante na região da amputação. No momento, sua pele está pálida e fria e apresenta 13 pontos em escala de coma de Glasgow e seus sinais vitais estão apresentados a seguir. Pressão arterial 80/50, frequência cardíaca aumentada. O paciente está com uma instabilidade hemodinâmica, certo? Está com uma hipotensão, está com uma taquicardia. Frequência respiratória aumentada. O paciente está com uma taquipneia. Com base no protocolo do XATLS, qual é a intervenção prioritária para esse paciente? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe, não vou ler tudo, né? Mas depois eu vou mandar. O que é que a letra X do ABCDE traz? X é de hemorragia exsanguinante. O que é feito no X? Controle de sangramento externo grave. Pressão direta sobre o sangramento. O XABCD foi criado para fazer um protocolo para que seja um atendimento ordenado daquilo que nós precisamos tratar, aquilo que vai levar, aquilo que leva que o paciente perca a vida mais rapidamente. Então, o que pode fazer com que o paciente perca a vida mais rapidamente? O paciente que vai ter, pode ter um choque. Então, nós precisamos fazer o controle da hemorragia sanguinante. Como que nós faremos isso? Através do que está na letra D. Colocar torniquete acima do local da amputação. Então, o X é fazer o controle dessa hemorragia exsanguinante que o paciente está tendo. Nós vamos colocar um torniquete acima do local da amputação para fazer o controle da hemorragia desse local. Então, questão 47D. E aí depois vocês deem uma lida em todo o XABCDE, que é bem tranquilo, né? A gente vê bastante isso na faculdade. Questão 48. Menino de 6 anos é levado para consulta por seus pais, por estarem preocupados com seu ganho de peso. Notaram escurecimento da pele da criança em região do pescoço e axilas, pensando que isso pode ser algum problema grave. O menino apresenta IMC entre +2 e +3 no score Z e uma relação circunferência abdominal, estatura de 0,9. Ao exame físico, apresenta manchas escurecidas e aveludadas em região de pescoço e axilas. Nesse caso, as alterações clínicas e a conduta adequada, respectivamente, são. Então, o menino de 6 anos, os pais levaram consultar porque eles estão preocupados que esse menino ele está tendo um ganho de peso. Eles notaram que ele está com um escurecimento da pele na região do pescoço e das axilas. O IMC dele, o score está entre o +2 e o +3 do score Z. Aí aqui eu trouxe também. Isso aqui vale para pacientes que têm entre 5 e 10 anos. Então, o IMC para a idade. O paciente está entre o +2 e o +3, ou seja, isso indica que o paciente ele está com uma obesidade, certo? Score Z entre +2 e +3, o paciente está com uma obesidade. Sobrepeso se estivesse entre +1 e +2.
Então, está com uma obesidade. Risco de sobrepeso não, eutrofia não, sobrepeso não. O paciente está com uma obesidade. E essas manchas escurecidas e aveludadas em região do pescoço e axilas é chamado de acantoses nigricans, que para quem ainda nunca viu, eu trouxe essa imagem aqui. Isso aqui é a acantose nigricans. Então, nós vamos orientar a alimentação e prática de esporte, certo? Sempre a mudança de vida, né? Mudança de estilo de vida. Se o paciente não está aí com um quadro de diabetes, é o primeiro que nós vamos fazer. Nós vamos introduzir um medicamento de cara, orientar a alimentação e prática de esportes. Questão 48, a alternativa correta, C. Mulher, 65 anos, procura atendimento médico de atenção primária. Relata que teve menopausa aos 50 anos, com diagnóstico de osteoporose, confirmado com densitometria óssea T-score de menos 2,5. Quando nós temos, gente, uma densitometria óssea que tem o T-score menor ou igual a 2,5, isso já indica que o paciente, a paciente nesse caso, vai precisar fazer o uso de terapia farmacológica, certo? A paciente não apresenta histórico de fraturas, ela é obesa, sedentária e faz uso de corticoides, uso crônico de corticoides orais. O que é que o uso de corticoides, uso crônico de corticoides causa? Ele aumenta o risco de fraturas, certo? E só para que vocês saibam, né? Diante do caso, a conduta adequada é qual que é o tratamento para osteoporose? É o que está na letra D. Bifosfonato oral, recomendará prática regular de exercícios físicos, 30 a 40 minutos, 3 vezes por semana, e a suplementação de cálcio e de vitamina D. A letra A, reposição hormonal com estrógenos orais. Errado, gente. Esse não é o tratamento para uma paciente que tem osteoporose. Letra B, calcitonina nasal. Não, esse tratamento ele era usado antigamente. Hoje em dia não é mais usado a calcitonina nasal para um paciente que tem osteoporose. Letra C, vitamina D isolada. Não. A vitamina D isolada, ela não é o tratamento para a osteoporose. O tratamento é feito com bifosfonato, cálcio e vitamina D. E tem até um mnemônico, né? Que é o BICAD. Depois eu vou mandar escrito no grupo. Se eu esquecer, vocês me lembram. BICAD. Bifosfonato. K, cálcio. E D, vitamina D. Que é para vocês se lembrarem do tratamento do paciente que tem osteoporose. Última questão, 50. Homem, 42 anos, pescador, que mora próximo a um lago, é atendido em uma UBS no norte de Minas Gerais. Ele relata dor abdominal intermitente, cansaço, febre baixa, hiporexia, episódio de diarreia há cerca de um mês e áreas de prurido em membros inferiores. No exame físico, apresenta hepatosplenomegalia e distensão abdominal. Nos membros inferiores, há lesões sugestivas de estrófilos. O hemograma mostra eosinofilia. O que é que significa eosinofilia no hemograma? Significa que o paciente está com alguma infecção causada por parasitas, certo? Aguarda resultado de exame parasitológico de fezes pelo método Cato-CATS. Então, esse paciente, ele está apresentando o diagnóstico dele de uma esquistossomose. Quando a questão trouxer, vou falar como é o característico da questão de esquistossomose. Pode ser um pescador ou, enfim, uma pessoa que mora próximo a um lago, Porque o lago,
ele pode conter água doce contaminada, certo? Contaminada pelas fezes humanas, que essa é a maneira que é transmitido a esquistostomose, né? Que a pessoa vai lá e, enfim, não sei como é que chega, mas chega a água doce contaminada por fezes humanas, certo? Então, quando a questão trouxer pessoa que mora ou que se banha, enfim, em água doce em um lago, né? Essa água doce pode estar contaminada, mas dor abdominal, mais hepatoesplenomegalia, distensão abdominal e essas lesões sugestivas de estrófilos e o hemograma que mostra eosinofilia, isso se trata de uma infecção por parasitas. Por que é que o paciente vai ter dor abdominal, esse aumento do fígado e do baço, essa distensão abdominal? Porque os ovos desse parasita, gente, eles vão se acumular no fígado e vão causar fibrose. E isso pode levar o paciente a ter hepatoesplenomegalia. Inclusive, é uma das causas de hemorragia digestiva alta. Se eu não me engano, tem uma questão que trata disso. Um paciente que tem hemorragia digestiva alta e que a causa era esquistossomose, certo? Então, esses ovos, eles se acumulam no fígado, isso faz que aumente o fígado, pode ter esplenomegalia, vai ter uma extensão abdominal, dor abdominal, certo? Hemograma com eosinofilia e o exame é o parasitológico de fezes pelo método Cato-Cates. Nesse caso, qual deverá ser a conduta de acordo com o resultado do exame? Letra A. Se o resultado for positivo, tratar o paciente com metronidazol errado. Metronidazol não é um tratamento de esquistossomose. Qual é a medicação para esquistossomose? É o que está na C, praziquantel. Então, letra A errada. Essa medicação está errada. Letra errada. Letra B. Se o resultado for positivo, solicitar ensaio imunoenzimático, ELISA, para a detecção de anticorpos IgG e confirmação da atividade da doença, errado, gente. Se o parasitológico de fezes, que é usado para procurar os ovos nas fezes, ele vier positivo, o diagnóstico de esquistossomose já está feito. Então, Cato-Cates positivo, nós não precisamos solicitar outro exame. Então, letra B errada. Então, letra C. Se o resultado do Cato-Cates for positivo, tratar o paciente com praziquantel, certo? Praziquantel é o tratamento de esquistossomose. E notificar o sistema de informação do programa específico da doença, essa é a alternativa correta. Letra C, certa. Letra D. Se o resultado for negativo, solicitar método de sedimentação espontânea de fezes Hoffman para descartar a principal hipótese diagnóstica, errado. Se o parasitológico de fezes pelo método Cato-Cates vier negativo, nós iremos repetir esse parasitológico de fezes pelo método Cato-Cates. Nós não vamos usar outro exame. Nós iremos repetir esse mesmo exame, certo? Então, se esse exame vier negativo, nós repetimos o mesmo exame. Então, questão 50, a alternativa correta, letra D. Cato-Cates é esquistossomose? É. Exatamente.